misericórdia cair. E você vai louvar, passeando no céu, o soberano Deus, que é justo e fiel. Põe na mão de Deus e deixa o teu Egito, que ele vai lançar bem longe do infinito todo o teu mal e dor, angústia e opressão. Decreto de vitória, ele assinou, irmão, com as próprias mãos. Põe na mão de Deus, 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 ah, põe na mão de Deus, 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 põe na mão de Deus. Rádio Popular, agora são 17 horas e 55 minutinhos, 17h55. Muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que nos ouve em qualquer lugar do município da Serra, desde o bairro de Fátima até Maria Nilbe, de Maria Nilbe até Balneário de Carapebus, de Balneário de Carapebus até Jardim Carapina, a você que está em Jardim Carapina, a todos que nos ouvem Jardim Tropical, a todos que nos ouvem também no Planalto Serrano, no Bloco C, B, a você que está em Campinho da Serra 1, 2, a você que está em Chico City, a você que está em Vista do Mestre, a você que está em Cidade Continental, é com muita alegria e com muito prazer, com a graça de Deus, mais um dia Ele permitiu, mais um dia Ele nos concedeu vida, mais um dia Ele, com certeza, mais um dia Ele quis e assim será a vontade dEle, porque para Ele e por Ele são todas as coisas, e nós estamos agradecidos a Deus por este sol maravilhoso, por essa tarde maravilhosa, porque exatamente são 17 horas e 56 minutos, está entrando no ar o melhor programa da sua rádio comunitária via cabo, espalhada pelo município da Serra, pelas avenidas, pelas praças, a você que está no comércio, a você que está no ponto de ônibus, a você que está indo para o trabalho, né? Os ônibus voltaram ao normal, então com certeza a você que está indo para o trabalho, a você também que está chegando do seu trabalho, sejam todos bem-vindos a partir deste momento na melhor programação do sistema de rádio via cabo do município da Serra, que é o programa Falando de Jesus, hoje nesta quinta-feira, com a presença do pastor Klebert, da Igreja Evangélica Vida, localizada aqui no bairro de Taquaraú, mas falando de Jesus para todo o Brasil, para todo mundo, né? Já está dando glória aqui já o pastor, tá certo? Tá certo. Agora são 17 horas e 57 minutos, quero mandar um abraço aos nossos interlocutores lá em Jardim Carapina. O meu amigo, hoje deve estar o Leandro, né? Se não for o Leandro, está o Edinaldo, o Enivaldo, né? Está o Enivaldo. Se não for o Enivaldo, a quem estiver, um abraço a todos os nossos ouvintes que estão aí na rua Porto Alegre, em Central Carapinas, a você que está na Avenida Porto Seguro, em Jardim Carapina, a você que está na Avenida José Rato, em bairro de Fátima, na Avenida Montanha, em Planalto Serrano, na Avenida Cachoeiro também, e, enfim, são vários lugares, e principalmente a Avenida Guarapari, que interliga Vista da Serra 1 com Vista da Serra 1 com Maria Nilbe. Você está na Avenida Argentina, né? Que faz toda a interligação, na Avenida Eucalipto. São várias avenidas, são vários ouvintes, são vários moradores, mas o mais importante que você daqui a pouquinho vai estar curtindo, vai estar ouvindo, ou pelo site da rádio www.radiopopular.net.br, ou se não pela web TV, assistindo ao programa ao vivo, né? A palavra de Deus já diz que ela é viva e o programa tem que ser ao vivo na íntegra, para que você receba na sua casa, receba no seu comércio, você receba em qualquer lugar a palavra que o pastor, mensageiro responsável nessa tarde de hoje possa trazer para você, tá certo? Quero mandar um abraço também para você também que está aí em outros lugares, né, fora do Espírito Santo, aos nossos amigos que estão nos ouvindo e acompanhando no estado do Rio de Janeiro. Um abraço para o irmão Itamar, da Igreja Vozes da Verdade, lá no bairro de Irajá,
tá ok? Acessando o site da Rádio Popular, assistindo o programa Falando de Jesus. A você também que está em São João de Meriti, um abraço para todos os nossos ouvintes que estão lá em São João de Meriti, no norte fluminense do estado do Rio, ok? Exatamente o programa Falando de Jesus, trazendo de vários lugares, de vários, vamos falar assim, de várias cidades, É Deus rompendo as barreiras, é Deus rompendo as fronteiras, é Deus exatamente fazendo aquilo que Ele quer fazer, usando o nosso meio de comunicação, tá certo? São 17 horas 59 minutos e 54 segundos. Vamos entrar na oração aí do Pai, ok? Depois da oração da família e a vinheta principal do programa Falando de Jesus, enquanto o pastor Cleves vai estar se assentando aqui e falando, trazendo essa mensagem para nós, tá certo? A todos vocês, uma ótima tarde, na paz, no amor, e vamos abrir o coração para ouvir o que Deus tem a falar para nós hoje. A oração ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Se você perdoar as ofensas dos outros, o Pai que está no céu também vai lhe perdoar. Mas, se você não perdoar os outros, o Pai também não vai lhe perdoar. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Amém, graças a Deus. Quero glorificar o nome do Senhor por essa grande oportunidade e dizer que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, esse fim de dia, logo no início de uma noite. E graças a Deus por este canal aberto, onde temos a oportunidade de falar de Jesus. Quero louvar o nome do Senhor por ter essa porta aberta. E onde tiver uma pessoa ouvindo, a minha oração é que essa palavra venha gerar milagres para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Se porventura alguém tiver a oportunidade de ter acesso à Bíblia Sagrada, se você está aí com o privilégio de estar sentado num lugar perto da sua casa e essa voz está chegando até você, eu convido você a abrir o livro do Novo Testamento, o livro de Marcos, no Novo Testamento, Evangelho segundo Marcos, no Novo Testamento, para falarmos de Jesus. Eu louvo a Deus por mais uma vez pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. E vamos ler a palavra a partir do verso 14, capítulo 1 do Evangelho de Marcos, Novo Testamento, capítulo 1, verso 14, que diz assim a santa palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia,
viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai com os empregados, seguiram após Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, que esta palavra é lida, que o Senhor veio com o teu Santo Espírito conduzindo tudo. Aqui somente é um homem de, meu Deus, um vaso de barro, um homem limitado, frágil. Se eu estou aqui é por sua causa, Senhor. E eu peço, meu Deus e Pai, que a tua graça alcance cada ouvinte neste momento, pelo amor do teu nome. Eu oro para que vidas sejam alcançadas com o poder da tua palavra, Senhor. Pois o Evangelho do Senhor Jesus tem poder. E assim seja, para que o seu nome continue sendo glorificado. Pai, conduza tudo, fale aos corações, quebre fortalezas, tira todo impedimento, vai destruindo e amarrando aí, meu Pai, toda a árvore de rapina que queira roubar a palavra, todos os principais e potestades que queiram atrapalhar o agir da tua palavra, meu Deus, vai colocando teus anjos de guerra, para que almas sejam alcançadas pelo teu poder, Senhor, e o amor do Senhor envolva os corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa passagem que lemos é justamente o momento onde, logo a sequência que João foi preso. E João foi preso devido à pregação do Evangelho. João foi preso devido por ter declarado a falha do governante daquela época. Porque o governante, que era Herodes, daquela época, daquela cidade lá de Israel, ele tinha casado com a sua sobrinha. E João declarou o pecado desse líder, e esse líder não aceitou o confronto, não aceitou ser corrigido, e achou melhor colocar João na prisão. Fazendo assim, poderia abafar o seu pecado. Pessoas querem fazer isso muitas vezes, até aprender a amarrar, calar os profetas. Mas a palavra do Senhor é viva e eficaz. Antes de Herodes morrer, aquela palavra cutucou a alma dele até o fim. Mas não adianta. Pode prender os profetas, pode tentar neutralizar os profetas, mas a palavra do Senhor jamais vai ser presa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas logo nessa sequência que nós lemos, Jesus foi pregar o Evangelho. Aquele já tinha saído da tentação no deserto também. João preso. Agora, João já tinha feito a parte dele. João já tinha preparado o caminho, que era uma profecia de Isaías, que o servo do Senhor prepararia o caminho do Messias. E ali agora Jesus entra em cena. Aprovado pelo Deus Pai Todo-Poderoso, agora entra em cena o Filho do Deus vivo para pregar o Evangelho do reino, o reino de Deus. E a primeira palavra de Jesus quando começa seu ministério é: arrependei-vos, o tempo está cumprido, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre esta palavra, tempo. Quando Jesus começa a falar um pouquinho dessa palavra, o tempo está cumprido. Essa palavra tempo, na gramática grega, porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Essa palavra tempo tem vários sentidos, mas biblicamente as mais usadas tem dois sentidos. Temos o tempo sequencial, que é o cronológico, ou seja, 18h13 nesse exato momento. Vou ter até umas 18h30 para encerrar essa mensagem, ou seja, de 18h13 até 18h30 é o tempo cronológico, é o tempo sequencial. Esse tempo é um tempo que é humano, ele tem início e fim e detalhes. Então, daqui a pouco dá 18h30. Este é o tempo cronos, que é o cronômetro, cronológico. É o tempo sequencial. Mas
tem outra palavra de tempo, que tem outro sentido. E é onde que Jesus usou, foi essa que Jesus usou, que é o kairos. Para quem gosta de falar direitinho a gramática grega, é kairos de Deus. Ou seja, esse tempo não é sequencial. Esse tempo é um tempo da parte de Deus, um tempo oportuno, uma oportunidade. O tempo de Deus, o kairos de Deus. Ou seja, aqui nesse contexto é uma oportunidade da parte de Deus Pai. E aqui Jesus começa, o tempo está cumprido, a oportunidade começa, a oportunidade está à porta. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aqui é uma oportunidade, e pela graça de Deus essa oportunidade está até agora. Essa oportunidade está até agora para que aquele que não entrou no reino possa entrar. Aquele que não entrou no reino de Deus ainda possa entrar. Foi a primeira palavra do Senhor Jesus. Ele deixou bem claro, o tempo está cumprido, a oportunidade é agora. Arrependam-se, pois o reino está próximo. Jesus estava trazendo o evangelho. O que é evangelho? As boas novas. Boas novas. Existe novas, existe boas novas. Novas vem de novidade. E boas novas vem de boas novidades. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Novidades, são boas novidades. Novidades aonde transforma vidas. Novidade aonde coloca o homem que está perdido no mundo de trevas e coloca ele no reino de Deus, no reino de luz. Então Jesus começou a falar, a oportunidade está à porta. É abraçar e pegar. E logo na sequência, ele fala essa palavra, logo na sequência, de imediato, no verso 16, ele está caminhando junto ao mar da Galileia. Ele vê homens ali pescadores. Ele vê homens comuns, como eu e você. Ele vê homens trabalhando. Homens com as suas atividades rotineiras. E ali ele chama esses homens. Ele chama esses homens para uma grande obra. Ele chama esses homens não somente para segui-lo, mas para conhecê-lo e fazer o nome dele conhecido para outros homens, no momento que ele fala, farei de vós pescadores de homens. Pescadores de homens. Então, Jesus, até neste exato momento, essa palavra é viva e eficaz, que diz para mim e para você, o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, entra no reino, a porta está aberta, entra por essa porta. João 10:10 diz que Jesus é a porta, Ele que é a porta de entrada. Não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então essa oportunidade, o kairos de Deus, está ainda sendo agraciado por Deus para mim e para você. Um dia eu fiz essa escolha e entrei por essa porta. Um dia, mais de 15 anos atrás, em 1999, quase no final de 1999, no finalzinho, eu fiz essa entrega, entrei por essa porta. Entreguei por completo todo o meu ser, minha vida por inteiro, toda a minha estrutura nas mãos do Senhor. Coloquei todo o meu ser nas mãos do Senhor. Então, com isso, a minha vida está no governo do Senhor Jesus Cristo. A minha vida está na mão daquele que tem todo o poder. Ou seja, minha vida não me pertence mais. Minha vida está nas mãos do Senhor. Então eu aceitei esse convite, eu aceitei essa oportunidade. E um dia eu entrei por essa porta. Essa palavra entrou na minha alma, fez uma revolução interna aqui dentro, que foi irresistível. Eu não consegui resistir o chamado desse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso, esse Deus compassivo, esse Deus misericordioso, um Deus que compreende a limitação humana, que me compreendeu, me aceitou com todas as minhas falhas, que me amou e me perdoou. Eu entrei por essa porta, eu aceitei essa oportunidade que Deus me deu. E aqui nesse texto, irmãos, eu vejo que o Senhor fez valer as palavras dele. As palavras dele, ele colocou em prática, porque ele começou a dar oportunidades. Pegou trabalhadores, uma coisa que eu acho interessante, que pela graça do Senhor Jesus, ele continua chamando homens, mulheres, jovens, crianças também, por que não? Criança começa a entender a voz do Senhor. Samuel era criança, ouviu quando o Senhor o chamou.
E muitas outras, aquela criança, um menino com 5 pães e 2 peixinhos já estava interagindo com o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus está chamando todas as pessoas de várias faixas etárias para segui-lo. E aqui Jesus convida esses trabalhadores. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que Jesus não chama ninguém parado, chama quem tem ocupação. Jesus chama quem tem compromisso mesmo, quem tem que dá valor ao tempo, quem valoriza trabalho, quem tem ocupação. Jesus não chama desocupado. Se o dia o Senhor Jesus chamar um desocupado, é para ocupar a mente dele com coisas boas, não é para deixar ele ocioso. E aqui esses homens estavam trabalhando. Outra coisa interessante que eu vejo desse texto, que quando Jesus o chama, que essa palavra é muito forte, vinde após mim, essa palavra está ecoando até agora, e eu declaro e profetizo que ela vai queimar o teu coração em nome de Jesus. Vinde após mim, diz o Senhor. Você vai dormir com isso na sua mente. Você vai deitar, vai levantar e vai entender. Se você não entregou seu coração ao Senhor, essa palavra vai queimar teu interior, que você vai entender. Jesus está me chamando. E está de fato. Vinde após mim, diz o Senhor Jesus. Foi na hora quando eles ouviram essa palavra, eles largaram tudo para seguir o Senhor Jesus. Eles estavam entendendo a oportunidade sendo dada. Eles estavam entendendo que o tempo oportuno, a oportunidade da parte de Deus estava vindo em cena. E eles não pensaram duas vezes. O texto deixa bem claro que eles estavam consertando redes, eles estavam pescando. Um consertava a rede, outro pescava, outro administrava os barcos. Eles largaram tudo e foram caminhar com o Senhor. Infelizmente, muitos têm uma má interpretação desse texto. Infelizmente, muitos acham que tem que largar o trabalho, tem que largar tudo para ter uma vida de devoção ao Senhor Jesus. Não é assim ao pé da letra, a não ser casos específicos, quando Deus chama um homem ou uma mulher para uma grande obra missionária, são casos à parte, mas para caminhar com Ele. Isso aqui simboliza coisas que impedem a pessoa de caminhar com o Senhor. São coisas que atrapalham a caminhada. Simboliza isso. Não que é uma linha de regra, tem que largar tudo para caminhar com o Senhor. Jesus estava falando, arrependei-vos. Arrependimento vem a ideia de metanoia, mudança de pensamento, mudar a mente. Se arrepender é você largar tudo aquilo que entristece o coração de Deus e entregar o coração a Ele, a Jesus, porque Ele vai cuidar direitinho. Então envolve o quê? Uma mudança de pensamento, uma mudança de valores, uma mudança de ideia. É começar a ir na contramão desse sistema. Esse sistema que está falando para a gente roubar, matar, destruir, que está nas mãos de outros seres, que não é de Deus. Nós entramos na contramão desse sistema. E muitas coisas nos atrapalham se a gente quer entregar de fato o coração ao Senhor. E de fato tinha alguma coisa que impedia naquele exato momento Pedro, André, Tiago, João a caminharem com Jesus. Ali as redes, os barcos simbolizavam coisas que impedem a pessoa a caminhar com o Senhor. Quantas vezes, meu amado ouvinte, homem, mulher, jovem, criança, adolescente, quantas vezes essa palavra foi até você? Vinde após mim, diz o Senhor Jesus. Vinde após mim. Quantas vezes essa palavra Deus não colocou na boca de um pastor, como está colocando aqui no humilde, singelo homem como eu aqui agora, nesse exato momento, para te incomodar aí por dentro? Ou das outras vezes que você visitou a sua igreja ou aquela outra igreja? Quantas vezes Deus usou essas pessoas falando, vinde após mim? Aí você começou a olhar para as redes da vida, você começou a olhar para os barcos da vida que impede. Você está entendendo o que eu quero dizer, não é verdade? Coisas que impedem a pessoa ir após a Cristo, ao Senhor Jesus. Muitas redes estão enredando pessoas que impedem eles irem até Cristo. E uma delas, muitos têm uma grande desculpa, que o próprio diabo coloca isso na mente das pessoas, que é, você tem que parar de largar isso aí, você tem que deixar de fazer isso. Quem vai tirar esse vício seu é o Senhor Jesus. Vinde após mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu, diz o Senhor Jesus, vos aliviarei. A transformação é lá dentro com o Senhor. A transformação é na presença do Senhor. O homem por si só não tem estrutura. Presta atenção, amado. O homem por si só não tem estrutura para se mudar, para se transformar, para depois ir à presença do Senhor. Não tem. Aí o que acontece? É um conflito interno. A pessoa jamais vai conseguir uma transformação por suas forças próprias. E não vai até Cristo.
Deixa eu parar disso, deixa eu largar isso. Sim, se conseguir, tudo bem. Mas se não conseguir, vai na casa do Senhor, porque lá tem um antídoto. Se essa igreja que você está indo não tem um antídoto, ore ao Senhor para que você vá a uma que tenha, porque tem que ter. A igreja do Senhor é lugar de cura, de restauração. A casa do Senhor é um lugar de curar os feridos na alma, os feridos no corpo, os feridos cansados dessa vida que machuca, que impõe coisas que lesa a estrutura emocional, física, espiritual, até psicológica da pessoa. O homem por si só não tem esse poder. Por isso que temos que nos entregar sempre ao Senhor Jesus. Se essa voz está queimando o teu coração, meu amado ouvinte aí desses bairros, fiquei muito feliz, tem muito bairro agora sendo alcançado, Jardim Carapina, Bela Vista, bairro de Fátima, Beirá de Eurico Salles, Rosário de Fátima, coisa linda, louvado seja Deus por esses lugares. Você que está aí ouvindo, passando pela essa praça nesse exato momento, Jesus está falando, vinde após mim, vai. Não deixa as redes da vida te atrapalhar. Não deixa os barcos que até mesmo pessoas colocam na tua frente para impedir você caminhar com o Senhor. Mas pastor, eu vou ter que mudar. Quem vai te mudar é o Senhor. Não é o homem, não é o pastor que vai te mudar. A igreja não pode impor mudança para você. Essa pessoa que está fazendo isso não está usando o amor de Cristo, está usando regime humano. Porque nós precisamos de usar o poder da palavra, o amor de Deus que encobre multidão de pecados. Acabou com isso já. Igrejas antigas já viram que isso não deu certo. Para estar aqui na presença do Senhor tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que tirar isso, tem que tirar isso. Para com isso, isso não funciona. Isso é poder humano, é arma carnal. Temos que precisar das armas poderosas em Deus, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, verso 1 até o 6. Nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Essas armas poderosas em Deus destrói fortalezas, destrói toda a ação do maligno mesmo. Não é tirando um adereço ou acrescentando outro que vai transformar o homem. Não muda. Vocês viram que isso não muda. Quantas pessoas estão feridas com a igreja hoje por causa disso? E associa Jesus agora à igreja. Muitos estão associando Jesus à igreja, porque igrejas falharam na sua missão. Muitas igrejas falharam com o amor de Deus através do evangelho e colocou o evangelho de homens. Isso não funciona e nunca vai funcionar. Você, amado, você está ouvindo essa palavra. Crê que Jesus ainda te chama. Ele te ama. Ele quer que você caminhe com Ele. E você deve estar pensando, mas pastor, você não conhece minha vida, esse homem está falando, mas não sabe quem eu sou. Não importa, Deus sabe quem tu és. Ele conhece seu deitar e seu levantar. Ele conhece o seu caminhar, o seu pensamento, até o que você vai pensar daqui a 30 segundos, já daqui a 30 minutos. Ele sabe de toda a sua estrutura. E uma coisa eu tenho certeza absoluta, Ele quer mudar a sua história. Vai até a Ele. Siga os caminhos dele. Se esforça, entrega. Esse convite é para todos. Eu só não sei se todos vão aceitar. Um dia eu aceitei. A graça dele me alcançou. E quem sabe ele está te cutucando até hoje. Quanto tempo já? Mas você tem olhado pelas redes que você usa. Você tem olhado para os barcos a qual você tem. E eu estou usando esses símbolos da palavra que eu acabei de ler. Eu estou usando esses símbolos. Isso pode simbolizar várias coisas na tua vida. Quantas pessoas têm medo de abraçar um compromisso com Cristo por causa de outras coisas, com medo de perder alguns privilégios? Tudo bem, é uma verdade. Quem falou para você que você for para Cristo vai ficar rico é mentira. Quem falou para você que quando você aceitar Jesus você vai acabar seus problemas é mentira. Quem falou isso para você não falou a verdadeira, não leu a verdade bíblica. Falou o que ele quis falar para você, para te agradar. Uma coisa é certa. Tem luta? Tem. Tem provações? Tem. Porque o próprio Jesus foi tentado. Ele saiu da tentação do deserto, mas ele venceu. Isso ele prova para mim e para você. Eu venci o mundo. Você também pode vencer, amado. No poder dele, na dependência dele, você vai vencer. Você consegue. Então deixa esse medo para trás. Se você ficou ferido com coisas, com enganos, não olhe para o homem, olhe para o Senhor Jesus
e ouça o que ele está dizendo para você nesse início de noite. Vinde após mim, diz o Senhor. Vai até ele, por favor. Ouça esse chamado, aceite esse convite. Eu te encorajo a aceitar, mas a opção é sua. Quando Pedro, eu amo essa passagem, quando Pedro estava num barco, olha só o barco de novo entrando em cena. Barco simboliza até acomodação, porque quando estavam numa tempestade, estavam dentro do barco. Jesus dispensou eles, após a multiplicação dos pães e peixes, lá no deserto. Mais de 5.000 pessoas, homens, foram alimentados. E Jesus dispensou os discípulos para irem no barco, e teve uma grande tempestade. Nessa tempestade, foi muito bravia. E Jesus dispensou eles aproximadamente 18 horas. E quando essa tempestade começou, era aproximadamente, fala quarta vigília. Essa quarta vigília era 3 em 3 horas, era a última vigília da noite, era de 3 da manhã até as 6 da manhã. E Jesus chegou nesse momento, entre 3 da manhã às 6 da manhã, andando sobre as águas. Uma coisa linda, que onde um homem como eu e você quebrou a lei da física no poder que há no nome de Jesus. Ele andou sobre as águas. E Pedro só andou sobre as águas. Você pode ler o texto, capítulo 14 de Mateus, capítulo 24 de Mateus ali. Pedro só andou sobre as águas enquanto ele olhava para o seu Senhor Jesus. Enquanto ele olhava para o Senhor, ele andou sobre as águas. O texto diz que quando ele tirou os olhos de Cristo, quando ele tirou a sua atenção do Senhor, ele olhou, o vento começou a soprar, levantando uma pequena onda. Quando ele tirou os olhos, é o capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22. Quando ele tirou os olhos do Senhor Jesus, ele afundou. Até então ele andou sobre as águas, ele não andou na totalidade. Ele andou sobre as águas. Ele só não andou totalmente até onde Jesus estava, porque ele olhou pelas circunstâncias ao redor. Assim tem sido também. Eu vou ler o texto aqui para você ficar comigo nesse raciocínio. Foi assim. Entretanto, capítulo 14 de Mateus, verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Olha que coisa linda. E eles já estavam quilômetros de distância. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, olha o barco, hein? Tem que sair do barco. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, ou seja, afundar, gritou: salva-me, Senhor. Verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Olha que coisa linda. Qual a lição que a gente tira com isso aqui? É o que eu estava querendo dizer antes, mas eu quis abrir o texto para ficar bem mais claro. Toda vez, quando as pessoas vão para Cristo, elas escandalizam as lutas que começam a vir. Deus é tão gracioso, começa a dar uns milagres, dá umas bênçãos, a pessoa gosta. Infelizmente, as pessoas só gostam da bênção, não gostam do dono da bênção. Infelizmente, muitos só gostam do milagre, não gostam muito do dono do milagre. Infelizmente, as pessoas querem só essa fé material, só obter e ter. Não quer ter aquela fé amorosa em ir até a Cristo, independente de qualquer coisa, se vai ter ou não ter. O que importa é estar com Cristo. Aqui, quando as pessoas vão até Cristo, começam a se escandalizar pelas lutas. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro pediu e Jesus permitiu ele andar sobre as águas, irmão, coisa linda. Andar sobre as águas simboliza desfrutar de sobrenatural de Deus. Ninguém, ser humano, não anda sobre as águas. E para desfrutar de sobrenatural tem que ter fé. Por isso que muitas vezes as pessoas recuam da presença do Senhor, porque começa a ver os ventos ao seu redor soprando e ficam com medo.
E Jesus falou aquilo um pouco antes: não temais, sou eu, não temas, o Senhor está contigo. E vai ter momentos que ele vai falar: sai do barco, sai da acomodação, sai da mesmice, sai disso que te prende. Aleluia! E anda sobre as águas. Pedro andou. Mas enquanto ele olhou para o vento, ele afundou. Infelizmente, muitas pessoas estão começando a olhar para as redes, olhar para os barcos, ficar nos barcos. Ou quando sai do barco, vê as dificuldades, os desafios e começa a afundar. E Jesus está falando: não tem mais. Continue, pode vir após mim, não tem mais. Vai ter luta, vai. Vai ter vento, vai. Mas uma coisa é certa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. De todos esses o Senhor vai te livrar enquanto você crê que Ele é o Senhor da sua vida. Enquanto você crê que Ele pode te ajudar. Vinde após mim. O tempo está cumprido. A oportunidade está à porta. E Jesus fala para nós: vinde após mim. Eu não sei, meu amado, se algumas redes da vida te prendem, está te prendendo. Não sei, amado ouvinte, se alguns barcos da vida fazem você ficar acomodado. E esse barco, essas redes, eu não sei como que pode se enquadrar a sua vida. Pode ser um namorado, pode ser uma namorada, pode ser um filho, uma filha, pode ser um trabalho, pode ser um dinheiro, pode ser um prazer que você tem, não sei. Seja o que for, não se compara com a presença do Senhor. E eu estou falando para você. Eu estou falando para você mesmo aí. De repente você está tendo essa oportunidade de me ver por essa gravação ao vivo. Ou estou falando para você que me ouve. Aí, a minha voz, singela voz. Você já cansou de ouvir essa chamada: vinde após mim. E mais uma vez, está aqui mais um profeta pela graça do Senhor Jesus Cristo. Um servo do Senhor, falando mais uma vez: vai até Jesus. A oportunidade está dada. Abraça essa oportunidade. Creia, Ele vai te fortalecer. Eu vim aqui falar de Jesus. Não vim falar o que você queria. Não vim falar aqui para crescer seu ego. Uma coisa é certa: se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso o mais rápido possível para a glória e o louvor do Senhor Jesus. Tá bom? Faça isso. A volta dele é iminente. Breve ele estará aí. E ele quer levar todo aquele que crê nele e confia nele. Quer levar todo aquele que confia no Senhor e faz dele a sua proteção, faz dele o seu refúgio, faz dele a sua força. Ele vai te fortalecer. Crê somente. Procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Vai lá, faz uma visita. Visita o culto. Não olhe para as pessoas. Não olhe para as pessoas. Não são falhas, como você é falho. Não olhe para os erros dos crentes. Todo mundo acha que crente tem que ser 100%. Para com isso, crente é ser humano. Crente não é outro ser perfeito. Não é, ninguém é perfeito a não ser o Todo-Poderoso. Mas a gente busca o caminho da perfeição. Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Aceite esse convite, vai até Ele. Ele vai encher seu coração de paz e alegria. Não estou aqui trazendo uma palavra para seduzir, uma palavra para te enganar, falando que vai mudar tudo. Vai mudar aqui por dentro. Dentro de você muda, para as circunstâncias externas também mudar. Mas deixa Jesus mudar você por dentro, deixa Ele te ajudar. Ele vai te dar força para você largar esse vício. Ele vai te dar força para você ter um temperamento mais controlado. Ele vai te dar sabedoria em casa, com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos. Vai te dar sabedoria no trabalho. Vai te prosperar também, por que não? Mas a maior prosperidade é a presença dEle. Deus te abençoe, tá? Deus seja contigo. Minha oração é que o Senhor te fortaleça em todo o procedimento. Deixa eu orar por você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos esses ouvintes, meu Pai. Até mesmo esses que acompanharam aí, meu Pai, pela internet. Esses estão tendo esse acesso até do vídeo, meu Pai. Abençoe-os, fortaleça-os. Meu Deus, todos que estão lá no Rio de Janeiro, todos os estados do Brasil, todos os municípios que podem estar sendo alcançados, meu Deus, do Espírito Santo e outros lugares desse mundo afora, através da internet, que a mão poderosa do Senhor abençoe. Minha oração, meu Deus, que o Senhor esteja abrindo portas. Vai, meu Deus, chamando mesmo. Vai queimando esses corações. Fortaleça, abençoe. Aquele que precisa de uma cura, meu Deus, na alma, no físico. Aquele que precisa de um milagre, meu Pai. Faça essas pessoas irem até Ti. Atrai elas para a Tua presença, Espírito Santo. O Senhor tem esse poder. Eu abençoo cada ouvinte que é onde está chegando essa voz, meu Pai. Que vidas sejam abençoadas nas ruas, nas esquinas, nos becos, vielas, meu Deus, nas subidas e descidas, que a graça do Senhor acompanhe. Toma o bairro Itaquaraú e todos os bairros, meu Pai, que estão sendo alcançados com essa mensagem. Que a presença do Senhor esteja abençoando em nome
de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Deus te abençoe. Tá bom? Ouça a chamada do Senhor, larga as redes e os barcos e ande sobre as águas. Ouça a chamada do teu mestre, que ele vai te surpreender e vai te abençoar. Agradeço a oportunidade. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tá bom? Ok, já estamos de volta, são 18 horas, 18 horas e 39 minutinhos. Tá um pouquinho quente aqui, né, pastor? Graças a Deus pelo calor. Aleluia. Amém. Isso aí, tudo damos graça então. Graças a Deus. Só pedir um refrigério também, que é bênção, né? Refrigério uma chuvinha que venha refrescar, não destruir, né? Vamos saber pedir também, né? Saber pedir, né? Que Deus abençoe. Tá certo. Palavra abençoada do pastor Cleves no programa Falando de Jesus. A você que nos ouve em qualquer lugar, em qualquer parte. Desde já eu quero registrar e agradecer a Deus, tá entendendo? O pastor estava falando da fé. Hoje eu li Hebreus 11. A fé. A fé transporta o homem de um lugar, tá entendendo? Que ele nunca pensa que pode chegar e ele chega. E pela fé você sempre vai lutando e você vai conseguindo seus objetivos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 fala depois. Exatamente. Sem fé é difícil agradar. A fé tremenda, alegra o coração de Deus. Ela alegra e faz realizar, ou senão você vai na esperança, né? Exatamente. Bom, eu quero desde já registrar também aqui um abraço para os ouvintes, viu, pastor? Amém. Que está ouvindo o programa Falando de Jesus, lá em Jardim Carapina, Graças o nosso amigo Pimentel, um abraço aí, Deus meu amigo abençoe. Pimentel, Amém. lá em Jardim Carapina, ele fica localizado aí na Avenida Porto Seguro, ok, Jardim Carapina. Quero registrar também aí um abraço para o nosso amigo Milton Ferreira, lá da rua Porto Alegre, no bairro de Central Carapina, ok? Amém. A vocês que Deus nos abençoe. ouvem, muito obrigado, Amém. tá certo? É isso daí, é o programa Falando de Jesus chegando na sua casa, chegando nas suas ruas, chegando no seu comércio, chegando principalmente no seu coração. Não adianta chegar na rua, mas se não chegar no seu coração, certo, pastor? É verdade. A palavra Tem que abrir o coração para a palavra de Deus. Entrar. Deixar a palavra. Bom, gente, são 18 horas e 41 minutos. Eu desde já quero agradecer também, mandar um abraço ao pastor Alexandre, lá de Jardim Tropical. Pastor Alexandre, ontem nós não sabíamos, mas ele estava lá próximo dos supermercados Coutinho e estava ouvindo o programa Falando de Jesus. Graças a Deus. Então, nós registramos aqui e não é isso que nós colocamos. Nós ficamos sabendo que as pessoas estão ouvindo. Então, obrigado a você que está acompanhando, você que está assistindo. Continue, tá certo? Que é o melhor programa do sistema de rádio via cabo. É o programa Falando de Jesus. Eu falo porque é o melhor, porque não existe nada melhor do que a palavra de Deus. Se alguém falar que a Coca-Cola é melhor do que o programa Falando de Jesus, ele está completamente enganado. Porque o que alimenta é a palavra de Deus. E Deus, sim, dá o subsídio para a nossa existência, que é o arroz, o feijão, o refrigerante e algo mais, né, pastor? É verdade. Mas a palavra de Deus em primeiro lugar. Sempre, pastor? Sempre. Pastor, muito obrigado por seu estar. Amanhã vai estar aqui presente o pastor Anderson, da igreja, não sei se o pastor conhece, o pastor Anderson, da igreja Águas Vivas, do bairro Residencial Laranjeiras. Ele vai estar aqui amanhã. Inclusive, né, eu não conheço, tá? Foi passado esse telefone, nós fizemos contato com ele e ele registrou confirmação com Deus. Amanhã vai estar o pastor Anderson, da igreja Águas Vivas, lá do Parque, eu não sei se é Parque Residencial Laranjeira ou se é Morada de Laranjeira. Mas o mais importante é ele estar aqui amanhã para trazer a palavra de Deus, tá certo? Falar de Jesus. Gente, são 18 horas e 43 minutos. É com grande alegria e satisfação que nós vamos ficar por aqui. Mas eu quero pedir a permissão ao meu bom Deus, esse Deus que realmente anda sobre as águas, esse bom Deus que dá esse sol maravilhoso que nós podemos apreciar daqui. Tem uma visão maravilhosa, né, pastor? Uma hora vamos instalar uma câmera aqui, as pessoas ouvir o programa. Aí, enquanto o pastor está falando, o pessoal vai contemplar o mestre Alva e vai estar falando da natureza de Deus. Então, né? Gostou? Boa, né? Então tá certo. Então eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, por esse momento. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo em todos os bairros. Pastor, me permita, eu tenho ainda a você que está me ouvindo aí em Central Carapina, você que está aí em Diamantina, você que está em Jardim Tropical, você que está em Planalto Serrana, você que está aí em qualquer lugar, em qualquer ponto, né, de cidade continental.
O ano passado nós começamos a falar aqui, na abertura do programa, e eu coloquei para as pessoas ouvir, também está gravado nossos programas, com fé, e eu estava crendo que um dia nós poderíamos levar esse programa até Jardim Carapina, até Bairro de Fátima, até Central Carapina, até Carapina Grande, até Diamantina, Jardim Limoeiro. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Fonte de Jardim Limoeiro. E Deus confirmou. Dia 2 nós começamos o programa falando para essa extensão de bairro. Então nós temos que realmente ter fé e crer que Deus olha o nosso coração e vê que aquilo é agradável a Ele permite, e acontece. Então eu quero agradecer aos diretores da Rádio Fonte, aos diretores da Rádio Cultura, aos patrocinadores dessas rádios, e junto com a Rádio Popular, que vocês estão proporcionando a palavra de Deus chegando a essas comunidades. É de graça a palavra, e de graça chega até você. Amém. E eu quero pedir a Deus mais uma vez na presença do pastor Cred, que nós vamos estar orando a Deus, pedindo discernimento, sabedoria e botando na oração, para que nós podemos chegar em Vila Nova de Colares, que nós podemos chegar também em Nova Carapina 1, Nova Carapina 2, Mestre Alvo, Barro Branco e outras comunidades. Vamos colocar a propósito para Deus, que Deus sabe todas as coisas. São 18 horas e 45 minutos, 18h45, a partir deste momento, estamos desfazendo todas as redes, todas as